um conto escrito por Machado de Assis em 1873 e foi publicado no Jornal da Família. A história conta de Clarinha e de Luiz Negreiro, que são os personagens principais, que eles são um casal que descobre uma traição após achar um relógio de ouro. A história começa com o Luiz Negreiro achando o relógio de ouro. Em seguida ele vai até a Clarinha perguntar de quem era. O que foi? O que foi, Luiz? De quem que é esse relógio? De quem que é esse relógio? Não sei. Me responde, demônio! E ela nega e sai da sala. Em seguida vem o escravo perguntar de quem era, onde ela estava. Ele fala que não sabe e vai até a procura dela. Onde está a dona Clarinha, meu senhor? Eu não sei. Em seguida ele vai até a Clarinha perguntar de quem era o relógio, insistindo cada vez mais, até que um momento ele escutou um barulho e era o sogro. Ô, seu Luiz, seu malandrinho. Teu pai está chegando e você vai me pagar, tá? Vocês estavam dormindo? Não. A gente estava conversando. Entre, vamos jantar. E aí, não vai me convidar, não? Por quê? No seu aniversário. É mesmo, é amanhã. E em seguida eles foram até lá, aí chamou para jantar. Nessa janta, a Clarinha ficou em silêncio e o sogro ficava cada vez mais irritado porque ela ficava em silêncio. O que houve, Clarinha? Você está tão triste enquanto seu marido está tão alegre? Se amanhã de manhã vocês estiverem desse jeito, eu nunca mais volto aqui. Oh, pode vir. Depois, assim que o jantar acabou, o Luiz foi até o quarto dela, pedindo perdão, desculpa pelo jeito que ele estava falando, e ela ficando quieta. Aí ele ficava mais estressado ainda. Clarinha, você me perdoa? Eu sei que o relógio é meu de aniversário. Em seguida ele fica estressado e acaba ameaçando ela de morte. Aí assim ela revela que a carta não foi ela que mandou, foi a amante. Você pode acabar com essa vida. Fala, demônio, ou senão você vai morrer. Espera, antes de me matar, leia essa carta que o carteiro me entregou. Meu nhonhô, sei que amanhã fazes anos. Mando-te esta lembrança. Tu e a Yá. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade das mulheres. Por esse motivo, podemos entender que o feminismo é importante para a gente poder compreender a ideia de uma mulher. Pelo conto, podemos ver que Clarinha sofre uma agressão verbal e fisicamente pelo seu marido. Quando o Luiz começa a achar o relógio, começa a achar que a Clarinha tem um amante, quando na verdade quem tem um amante é ele, podemos compreender que Clarinha é apenas uma vítima. No conto se destaca um aspecto muito importante, é que mostra apenas o ponto de vista do personagem principal, Luiz Negreiro, marido de Clarinha. Já Clarinha não tem tanto o ponto de vista dela na história. E não é só isso. O nome deles também diz muito. Por exemplo, de Luiz Negreiro, o nome já se diz muito, né? É um nome forte, dá a entender que é um nome forte. Já o de Clarinha realça um pouco de fraqueza, sensibilidade. E isso não é muito diferente hoje em dia, até porque a gente está vivendo em uma sociedade totalmente patriarcal, que nada menos do que desigualdade de gênero, né? Onde o homem exerce um poder, né? Enquanto a mulher é impossibilitada disso, ela é meio que submissa ao homem. Um dos pontos positivos do texto é que quando a gente lê, a gente pensa que Clarinha que estava traindo. E quando chega no final tem uma total reviravolta, que é totalmente ao contrário, que quem estava traindo era o Luiz Negreiro. Um dos defeitos do conto é que o final ficou muito aberto, que o Luiz Negreiro recebeu a carta, a gente não soube se a Clarinha terminou, se eles ainda estão juntos, ficou por aquilo mesmo. Os pontos positivos do conto para mim foi que foi um conto um pouco curto, né? E que foi de bom entendimento para os leitores, que deu para você compreender o que Machado de Assis estava querendo dizer. Já os pontos negativos é sobre Luiz Negreiro.
o personagem principal. Eu não gostei muito da forma que ele tratava Clarinha, né? Ele sempre queria ser muito submisso. O ponto positivo no conto é que o Luiz estava traindo a Clarinha, em vez do contrário. Então, o final ficou muito surpreendente, porque ninguém ia saber que isso ia acontecer no final. Na minha opinião, o ponto negativo do conto foi que o Luiz Negreiro fez pressão psicológica na Clarinha, fazendo com que ela achasse que ela estava traindo ele, na verdade, era ele que estava traindo ela. Então, eu não gostei muito disso aí, O não. ponto positivo é que a maioria dos contos de Machado de Assis sempre tem um suspense no final. O ponto negativo é que Clarinha teve que sofrer essa situação enquanto Luiz estava com outra pessoa. Com isso, Machado de Assis expôs um fato muito importante que acontecia nos anos 80 e ainda acontece, infelizmente, na atualidade. Portanto, nós mulheres devemos lutar pelos nossos direitos. Agora fique com os erros de gravação. Isso pode acabar prejudicando. Malandro, vem aqui! Clarinha. Clarinha, teu pai está... Clarinha, me perdoa. O que eu tenho que falar? Clarinha, pense bem, você pode acabar acabando com essa vida. Podia, tipo, que fazer assim, todo mundo junto, né?